Flamengo teve a primeira torcida organizada do Brasil, que é a Charanga Rubro-Negra. Faz nosso papel na arquibancada, né? Colocando a melhor festa possível, colocando o maior número de material bonito aí na arquibancada. A torcida permite exatamente um encontro de pessoas de origens sociais muito diversas, de classes sociais, origens sociais, pertencimentos étnicos, raciais distintos. Então ela tem uma característica muito plural. O que faz com que todas essas pessoas possam convergir é exatamente a paixão pelo seu clube e o desejo de manifestar esse sentimento, atuando fortemente nas arquibancadas, com independência, enfim, com muita força. Eu soube que esse negócio de torcida tinha campeonato de futebol também entre as torcidas organizadas. E com 23 anos de idade entrei para a TOV, porque a TOV participava de um torneio de torcida e às vezes jogava até no Maracanã. Passei a ser o camisa 9 da TOV. Força Flu é a segunda paixão, né? Primeira paixão, o Fluminense, logicamente, né? Amor da vida aí. E logo depois vem a Força Flu, aí, que tô desde 94 até hoje. E pra mim é a razão que eu tô aí pelo Fluminense e tudo mais. A torcida organizada do Vasco, que é a TOV, né? Depois dos meus filhos, meus parentes, né? É tudo na minha vida. É a minha tribo, vou botar assim. É minha tribo, é meus índios. Isso aí é o amor da vida. As torcidas organizadas de futebol, elas constituem um fenômeno do final dos anos 60 e início dos anos 70. No caso das torcidas jovens cariocas que eu estudei durante o mestrado, elas estão exatamente nesse contexto histórico. Elas sofrem fortemente a influência, né, de toda uma conjuntura internacional e dos movimentos juvenis que acontecem tanto nos Estados Unidos quanto na França. Então elas surgem com esse espírito contestatório. Elas desejam se distinguir das torcidas existentes até então, pela sua independência em relação ao clube, pelo seu espírito crítico nas arquibancadas e, ao mesmo tempo, pelo desejo de produzir grandes festas nos estádios. É claro que o hooliganismo teve um impacto e uma influência nas torcidas organizadas brasileiras, mas é um impacto relativo. A gente precisa entender que o surgimento de torcidas organizadas no Brasil se deu num contexto distinto, num contexto de ditadura militar, em que muitas torcidas surgem como foco de resistência, com pedidos de redemocratização, de abertura do país. Então, esses movimentos, na sua origem, foram transgressores. Os hooligans surgiram nos anos 60 com o movimento dos skinheads se envolvendo com o futebol, uma atração voltada, até então, basicamente para o proletariado inglês. Naquela violência, tinha uma coisa muito teatral, até simbólico. Era uma mistura de violência com farra. Outro elemento que também caracteriza a ação dessas torcidas é o sentido da rivalidade, uma sociabilidade que dialoga com o conflito e que a oposição, né, essa forma de interação que supõe esse adversário, ela é muito forte. Isso aí vem desde os primórdios, né? Os homens da pedra já brigavam por alguma coisa, né? Então acho que isso aí vem desde lá de trás, sempre teve guerras, mais por causa de algum poder, alguma coisa. E hoje em dia é isso, é como se fossem umas tribos diferentes te brigando para ver qual é a mais, ficar maior, né? Graças a Deus, Força Flu sempre foi a maior de todas. Mas o drama que as torcidas, parte dessas torcidas, portanto, vão viver nos anos 90 é exatamente a entrada, né, das armas brancas e das armas de fogo. E aí, digamos assim, esse ethos da briga que existia dos anos 80 e início dos anos 90, que era sobretudo corporal, ele vai se transformar significativamente. Nós todos entendemos que é um clima de tensão, mas a briga acontece na Arena Joinville. São cenas que nós todos lamentamos. Torcedores organizados de Vasco e Atlético Paranaense. No aspecto da violência, a gente precisa entender as torcidas organizadas como parte de um sistema que é violento e que promove a violência o tempo inteiro. O Brasil tem a terceira maior população carcerária, a gente já chegou a bater 60 mil homicídios por ano, temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Então,
é fácil taxar as organizadas como o foco da violência no futebol. A violência, que hoje tomou conta da cidade do Rio de Janeiro e das torcidas organizadas por via de consequência do futebol, é um fator que você só é caso de polícia. A causa dessa violência eu acho muito... vem muito do baile, né? Esses bailes em comunidade, né? Então cria muito essa rixa, né? O de Vasco e Flamengo, né? Botafogo, Fluminense, cria essa guerra. E quando tem jogos, eles sabem onde o pessoal se reúne, né? Um marco, né? Um evento bastante significativo desse agravamento das relações entre as torcidas é a Batalha Campal do Pacaembu, em 1995. Lamentável! Cenas lamentáveis no gramado do Pacaembu. Olha só, uma guerra, uma luta campal. E realmente, a partir dali, quer dizer, de agosto de 1995, você observa uma campanha nos grandes meios de comunicação, pedindo a extinção, inclusive, das torcidas. É muito fácil botar sobre brigas. Eu acho que até assim, não é criticando não jornal, mas assim, o que vem de notícia é notícia ruim. A notícia boa não são vendidas. Eu acho que a mídia, não só a mídia, como os demais órgãos públicos, tinham que visar mais o que a gente faz hoje pelo clube. As festas na arquibancada. É muito parecido o que acontece com as organizadas com os movimentos sociais, movimentos de luta por moradia, por terra, que são bastante criminalizados no Brasil, e a imprensa muitas vezes encampa esse discurso e contribui para esse estigma sobre esses movimentos. Muita coisa que o Ministério Público se meteu é para acabar com as torcidas mesmo. Porque o clube de futebol não vai bater de frente com eles, né? Vai se queimar por causa de torcida organizada, a verdade é essa. Então isso, o Ministério Público começou a cortar. A primeira coisa que eles cortaram nossa, sobre as salas em São Januário. Torcida nenhuma pode ter sala dentro do clube. Porque eles alegavam que a gente escondia arma, escondia um montão de coisa para brigar com o pessoal, né? E isso tudo era mentira. A gente não fazia nada disso. Eles estão punindo muito CNPJ e não CPF. Vou dar um exemplo para você. Se tem uma confusão no Maracanã hoje, um indivíduo é pego brigando, em vez de ele punir aquele que foi pego brigando, processando, prendendo o que for, não, ele pune a instituição, onde está errado. Ali cada um responde pelos seus atos. A forma de mudar isso é entender torcidas organizadas como movimentos sociais. E movimentos sociais têm suas contradições, têm seus pontos negativos, mas, por outro lado, também são importantes para alguma coisa, para conscientização, e no caso do futebol, são importantes para o espetáculo, pela festa que fazem nas arquibancadas, pela capacidade de mobilização de pessoas, pela capacidade também de interferir no dia a dia dos clubes, de se relacionar com os poderes. As torcidas para inúmeros jovens, elas têm um papel muito importante e se constituem muitas das vezes no único espaço que eles têm de interação e sociabilidade. Então seria preciso, além, obviamente, né, da punição aos crimes cometidos, uma outra abordagem que não fosse somente repressiva, que procurasse estimular exatamente a força e a potencialidade que elas têm como grupos de interação social bastante importantes. É preciso que os próprios clubes desenvolvam novas relações com as torcidas organizadas e ajudem a descriminalizá-las. É possível, por exemplo, um clube ajudar financeiramente uma torcida e fazer isso de forma transparente, relatado em balanço, prestando contas ao torcedor mensalmente, distribuindo esses recursos de forma equilibrada entre suas torcidas organizadas e não favorecendo uma ou outra. Acho que a gente tem que fazer um programa de sócio-torcedor e ter atenção e registrar essas torcidas, né? Saber qual o nome delas, qual o endereço, quem é que preside, quem é que são os dirigentes. É o máximo que o clube pode chegar a fazer. Não vejo mais que contribuição ele possa dar
Nem se eu até achava que tinha que abraçar um pouco mais a torcida, não dando relação de ingresso, dinheiro, nada desses valores, mas abraçar em apoiar a sua torcida. Hoje em dia nós somos o Fluminense, eu acho, na minha opinião, é o que menos apoia a torcida dele. O Flamengo começou a ter uma relação mais próxima com as torcidas para tentar organizar essa situação quando nós chegamos no Flamengo, e isso lá se vão 43 anos, foi em 1977 que nós começamos a nos aproximar das torcidas organizadas. Muito importante, lógico, tem que ter uma amizade, um bom relacionamento de torcida com o presidente do clube. Tem que ter, pô. Senão nenhum presidente também vai para frente não, cara. Se você desse ingressos para ajudar a entrar, chegarem mais cedo no estádio, levarem suas bandeiras, ou seja, eles faziam parte da administração do clube. Sou a favor do clube ajudar sim os presidentes das torcidas organizadas. São as pessoas que correm atrás legal, entendeu? E chegar a dar uma quantidade de 10, 15 ingressos para dar para aquelas pessoas, isso eu sou a favor. Mas esse negócio de antigamente, nego querer levar 200, 300, então isso era muito ruim para o clube, entendeu? Muito mal para o clube, porque criava o quê? O clube não fazia contratações boas e o presidente que estava na ativa ali estava sempre bem com a torcida, porque dava ingresso. Há uma crescente onda de criminalização das torcidas, de perseguição às organizadas, e isso se nota pelo processo de elitização nos estádios, o aumento do preço dos ingressos, programas de sócio-torcedor que são proibitivos às pessoas pobres e, naturalmente, isso atinge as torcidas organizadas, que reúnem muitos torcedores de classes sociais desfavorecidas, o movimento da torcida única, que deixa o estádio como um ambiente higienizado, um ambiente mais asséptico e, naturalmente, mais rentável para os clubes. Mudança dos estádios, né? Mudança arquitetônica nos estádios, visando receber os mega eventos e aí assumindo os padrões, chamados padrões da FIFA, com a colocação de cadeiras, o fim das arquibancadas, então uma mudança, né, espacial que afeta fortemente a atuação das torcidas no estádio, na produção da festa. Você antigamente ia para o estádio, tu via 40, 50 bandeiras, vinha fogos, vinha festa da torcida, hoje em dia não tem mais isso. Aí, porque você acha que isso causa violência? Isso não causa violência. A violência é causada por outros motivos, fora futebol. É preciso que as torcidas evitem ao máximo dar o recado que boa parte da imprensa, boa parte dos dirigentes querem, que são atos violentos nos estádios ou nas imediações, porque isso contribui para esse processo de criminalização. Então, as torcidas, mais do que nunca, devem se portar, adotar um discurso e uma prática anti-violência para, de certa forma, quebrar esses estereótipos. Hoje em dia é isso, a gente está evitando o máximo possível, evitando o máximo de confusão, de briga, de tumulto, violência. Até mesmo pedindo para todo torcedor, quando vem para o estádio, vem para torcer, porque o Maracanã é lugar de torcer, não é lugar de violência. Tem 76 anos, né? 76 anos. Eu acho que não tem torcida organizada no Rio de Janeiro mais antiga do que a TOV. Eles falam a do Flamengo, charanga do Flamengo. Mas eu acredito não. E até porque, como tu falou, até conversando comigo, tu tinha falado isso. A charanga não é uma torcida atuante. A TOV não. Até hoje nós estamos aí. Né? Existe futebol sem torcida organizada? Não existe. A gente vê hoje em dia aí como é que tá esse marasmo, mas sem torcida, sem arquibancada, um monte de gente correndo para lá para cá, uma caixinha de som com som, não tem aquela graça, aquela emoção do futebol, né? Até eu morrer eu vou estar lá, entendeu? Acho que a única coisa que vai me separar da TOV é a morte, porque enquanto eu estiver andando em vida, acho que eu vou estar sempre lá, na arquibancada.